Esse é mais um vídeo do Projeto Integrário, patrocínio da Coplantio e a realização da Lance Agronegócios. Olá pessoal, eu sou Eduardo Castilho da Lance Agronegócios. Eu sou o Renato Bittencourt, consultor da Lance Agronegócios, e a gente está aqui hoje em mais um vídeo do Projeto Integrário para falar sobre manutenção de condição corporal de vacas prenhas. Não existe nada mais ineficiente do que perder peso. No caso de um rebanho de cria, o objetivo, aí, o grande X da questão, é que a vaca mantenha a condição corporal para aumentar a taxa de repetição de cria, né? Numa condição pós-parto, pré-parto e pós-parto ideais. Então a gente vai falar hoje de uma das alternativas para isto, que é a utilização de sal proteinado como uma fonte de fibra, que sozinha é nutricionalmente pobre. Então, Eduardo, como é que a gente pode utilizar essa técnica? Renato, cada vez mais a questão agrícola tem avançado e a gente tem que trabalhar nesse cenário com agricultura de soja, com agricultura de arroz, com pecuária de cria, recria e engorda, tudo isso montando o mesmo cenário de produção, né? Então, nesse momento agora, por exemplo, durante o inverno, nos meses de maio a setembro, outubro, a gente tem uma abundância de pastagens com uma proteína alta, porém as categorias que estão em cima dessas áreas normalmente são categorias que vão ter uma eficiência econômica, digamos assim, mais rápida, quer dizer, animais que vão sair e vão promover giro de caixa. Então a vida da vaca de cria durante o ano em cima da pastagem é muito curta. Normalmente, se passar, ela passa alguns dias pré-parto, principalmente alguns dias no pós-parto, ou às vezes nem passa, né? E essa fonte de fibra, a gente pode ter aí tanto um campo nativo diferido quanto o resteva de arroz aí. Como é que funciona a utilização dessas ferramentas? Se a gente pensar em termos de ambiente ruminal, Renato, o rumen é um ambiente, ele deve ser levemente ácido, né? A gente vai trabalhar aí em torno de uns 6,5 de pH, e ele tem uma microbiota que trabalha por ele. E conforme é a dieta ou o que está sendo fornecido para esses animais, é que essa microbiota está atuando. Uma fêmea teria, por ideal, uma fêmea adulta bovina, trabalhar com 7 a 8% de proteína para a microbiota conseguir digerir toda a questão de fibra e aproveitar da melhor forma. Então seria a gente ter uma suplementação proteica para levantar a proteína e melhorar aquele ambiente ruminal, fazendo com que seja capaz de otimizar toda essa proteína, essa energia, essa fibra para converter em carne e leite, né? Em resteva de arroz, obrigatoriamente a gente tem que utilizar o sal proteinado para conseguir manter peso desses animais. Em campo nativo a gente consegue até pequenos ganhos aí. Como que funciona isso? É que se a gente pensar hoje o campo nativo, né, Renato, ele é um bioma muito diversificado, varia de região para região, então a composição daquela micro-região é muito específica. A gente pode ter um pouco mais de leguminosas ou plantas com um pouco mais de proteína, plantas que resistem melhor um pouco ao inverno. Então a gente trabalha que o campo nativo trabalha de 6, 7, 8% de proteína dentro da dieta, né? Então o sal proteinado faria esse upgrade de 2 pontos percentuais a 3 pontos percentuais. Então a gente levaria essa dieta para 9, 10 e 11% de proteína. Então a gente consegue já um ganho, dependendo da categoria, um ganho interessante com ajuste de carga. Já na questão palha de arroz, tanto faz se é feno ou se essa palha está disponível na própria lavoura, né? A gente está falando de um alimento com 4 de proteína, 13,5 de proteína e 40 de energia. Quer dizer, o sal proteinado termina sendo fundamental para levantar essa proteína da dieta. Fazer com que essa fêmea ou esse animal consuma de 6, 7 a 8% de proteína dia, né? Então se a gente pegar fórmulas aí que se fala proteico com 30% de proteína, né? Podendo ser nitrogênio proteico ou não proteico, né? Então essa fêmea consumindo 100 gramas de sal proteinado para cada 100 quilos de peso vivo, uma fêmea de 400 quilos consumiria, Renato, 400 gramas de sal proteinado. Se para fins de cálculo nós falarmos que esse sal tem 30% de proteína, essa fêmea está consumindo 120 gramas de proteína, mais a proteína da dieta, quer dizer, aqueles 10 a 12 quilos de palha, com 4% de proteína, isso tudo compondo a proteína necessária para esse animal manter condição corporal e algumas vezes até ter um certo ganho mesmo em cima de resteva de arroz.
Então, acho que o mais interessante para o pessoal aproveitar disso, dessa ferramenta aí, é categorias que não precisam ganhar peso, como vacas pluríparas, colocar elas em campo nativo com sal proteinado, em campo nativo não, em resteva com sal proteinado, para manter peso. Em categoria que tem que ganhar peso, como primíparas, novilhas, dependendo da idade, Vacas fracas, né? ou vacas fracas, para utilizar o sal proteinado em campo nativo, né? Sim. Naquela, Renato, já o diagnóstico de gestação é uma ferramenta de gestão muito importante. Lá em abril, maio, é a forma mais barata da gente ter um ganho de peso, né? Então é fazer um diagnóstico de gestação, fazer a classificação, dividindo fêmeas parição cedo e fêmeas parição tarde, e fêmeas com boa condição corporal e baixa condição corporal, né? Além de manejar separado as novilhas. Então as com baixa condição corporal nós vamos tentar colocar num bom campo para ter um ganho de peso adequado. E as com boa condição corporal, já diz, eu só preciso manter. Então eu vou trabalhar com uma dieta de mantença. Quer dizer, 200 gramas de sal proteinado a 400 gramas de sal proteinado dia, numa resteva de arroz ou num campo nativo, né? Para que pós-parto dessa fêmea, aí sim, quer dizer, no pós-parto dessa fêmea eu ter um local adequado, com uma capacidade de ganho alto, para que eu tenha uma boa taxa de repetição de cria. Bom, pessoal, por hoje é só. Se gostaram do vídeo, dá um curtir, compartilhem. Dúvidas ou comentários, mandem por e-mail ou nos próprios comentários abaixo do vídeo. Obrigado, pessoal.